Prezados educandos, aqui é o professor Anderson. A gente tem por objetivo aqui ajudar a todos aqueles que querem aprender a fazer conta de dividir envolvendo números decimais, não é? É uma grande dificuldade hoje que os educandos têm de fazer conta de dividir com vírgula. Repito, os chamados números decimais. E a gente considera aqui como educando todo aquele que quer aprender, que quer conhecer. É grande a reclamação, né, dos alunos que perdem em concursos públicos, perdem em determinados tipos de processos seletivos, por não saberem fazer conta de dividir. Em especial, conta com vírgula, né? A gente vai tentar ajudar os alunos. Bom, a gente vai trabalhar aqui por casos de dificuldades, né? Qual seria o primeiro caso que a gente vai estudar aqui de conta de dividir com vírgula? Seria como eu coloquei aqui na forma de uma pergunta: quando é que a vírgula aparece no quociente? Sabemos que cada número de uma divisão recebe um nome, né? Esse aqui é o dividendo, esse aqui é o divisor, aqui quociente e no final seria o resto. Mas o mais importante para a gente aqui é a gente se perguntar quando é que a vírgula aparece no quociente. Veremos isso durante a feitura da conta, né? Então vamos bem devagar para que todos possam entender, né? Bom, primeira coisa, primeiro passo. Como é que eu faço uma conta de dividir com vírgula? O primeiro passo é você igualar o número de casas decimais. Costumamos chamar de casas decimais os algarismos que estão após a vírgula. Reparem que o nosso dividendo tem dois algarismos depois da vírgula e o divisor tem uma. Não podemos iniciar a conta assim, você tem que igualar o número de casas. Tudo bem? Você iguala utilizando o algarismo zero. Se aqui tem duas casas e aqui tem uma, para eu igualar, deverei colocar aqui um algarismo zero. Porque aí você fica com o dividendo com duas casas decimais e o divisor também com duas. Tudo bem? Então o primeiro passo é igualar o número de casas decimais e eu consigo igualar o número de casas decimais utilizando o algarismo zero. Como você igualou o número de casas decimais, você vem aqui e tira a vírgula. Como é que ficou nossa conta? 408 dividido por 340. Aí um educando ou qualquer outra pessoa poderia perguntar assim a gente: nossa, mas essa conta é difícil, há 3 algarismos no divisor. Então a gente vai sair da parte técnica, né, que a gente aprende na faculdade e vamos utilizar macetes para ajudar a gente, não é isso? Bom, mas continuando a conta. Olha só esse macete aqui. Primeiro vamos trabalhar de maneira normal. Como é que você aprendeu a fazer a conta de dividir? Você tem que abaixar um número que seja pelo menos o quê? Abaixar um número que seja pelo menos igual ao divisor ou maior que ele. Então você percebe que você não pode abaixar 4, que é menor que 340, nem 40, que é menor. Então você tem que abaixar tudo, 408. Qual é o macete, então, que eu havia comentado com vocês? Você vai marcar o primeiro algarismo do divisor. Isso é um macete. Vá lá no seu divisor e marque sempre o primeiro algarismo. Correto? Agora você vai aqui no dividendo ver qual é o primeiro número que você consegue montar ou formar que dê para dividir por esse aqui que você marcou. Percebemos que é o 4. 4 dá para dividir por 3, porque 4 é maior do que 3. Tudo bem? Bom,
Então você vai pensar o seguinte, 4 dividido por 3 vai dar 1. Porque 1 vezes 3, 3, para 4 ainda me sobra uma unidade de resto. Correto? Então agora a gente procede a conta normalmente. Vamos pelo processo longo para respeitar todos aqueles que têm dificuldade de fazer a conta pelo método breve, né? 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 3, 3. Tudo bem? Repetindo que estamos aplicando aqui o método longo. Então vamos fazer a subtração. 8 menos 0, 8. 0 não podemos tirar 4. Então vamos pegar emprestado aqui fica valendo de 3. E essa uma unidade que tiramos daqui, ao vir para a nossa direita, ela se transforma em 10, já aprendemos isso, né? Então 10 com 0 dá 10. 10 menos 4, 6. 3 menos 3 dá 0. Tudo bem? Bom, agora a questão é a seguinte. Nós temos que novamente continuar a divisão. Fazer novamente a divisão como no início. Pegar 68 e dividir por 340. Correto? Bom, o que acontece aqui é exatamente agora a resposta à nossa pergunta aqui, ó, que é a nossa aula 1. Quando é que a vírgula aparece no quociente? Educandos, vamos prestar atenção num detalhe. 68 dá para dividir por 340? Não. Por quê? Porque ele é menor, correto? Então, o que nós temos que fazer? Se 68 não dá para dividir por 340, eu vou lá no dividendo abaixar algarismo. Aí você vai dizer assim, mas não tem algarismo para abaixar, pronto? Então agora nós temos a resposta sobre quando que a vírgula aparece no quociente. A vírgula aparece no quociente quando toda vez que eu preciso abaixar algarismo e não tem. Então, quando eu precisar abaixar o algarismo e não tiver, é aí que a vírgula aparece no quociente. Repetindo, a vírgula aparece no quociente quando eu preciso abaixar o algarismo e não tem. Eu precisava abaixar o algarismo para aumentar este aqui para que eu pudesse dividir por 340. Eu fui abaixar e não tinha. Então, eu sou bastante repetitivo para que a gente possa aprender, né? Então vamos lá, eu fui abaixar o algarismo e não tinha. Toda vez que eu vou abaixar o algarismo e não tem, é aí que aparece a vírgula no quociente. E mais importante ainda, ou com o mesmo grau de importância, a vírgula colocada no quociente me autoriza a fazer o quê? A colocar um zero aqui. Tudo bem, educandos? Vamos repetir? Eu fui abaixar o algarismo, não tinha. Toda vez que eu vou abaixar o algarismo e não tenho, o que aparece no quociente? A vírgula. E a vírgula me autoriza a fazer o quê? A colocar um resto aqui. Perdão, a colocar um zero aqui. Vamos ver se agora a gente consegue fazer a divisão. 680 dá para dividir por 340? Dá. Porque é maior que ele. Pronto, vamos continuar a divisão. Então, olha só. O macete novamente, marcar o primeiro algarismo do dividendo. Está aqui marcado, é o 3. Vê qual é o primeiro número que você consegue montar aqui que dá uma divisão por 3. Percebemos que é o 6. 6 é maior do que 3. E 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. Tudo bem, educandos? Procedemos agora de maneira formal. Vamos fazer a conta? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 3, 6. Repetimos que estamos fazendo pelo método longo, em respeito aos educandos que têm dificuldade em fazer conta pelo método breve. Subtraindo, 0 menos 0, 0. 8 menos 8, 0. E 6 menos 6, 0. Está aí o nosso
resultado final. 4,08 dividido por 3,4, que era a conta inicial, o resultado é 1,2. Então, alunos, educandos e amigos, né? Respondendo mais uma vez a nossa pergunta, né? Colocada aqui como aula 1. Quando é que a vírgula aparece no quociente? A vírgula aparece no quociente quando toda vez que eu precisar abaixar algarismo e não tiver. E toda vez que eu precisar abaixar algarismo e não tiver, eu coloco a vírgula no quociente. E ela me autoriza a fazer o quê? A colocar um zero aqui para continuar a conta. Prezados amigos, prezados educandos, nós faremos várias publicações de matemática, de química e de física, com o objetivo, né, tão somente de levar conhecimento, de levar o saber para as pessoas, ou seja, ajudar os nossos amigos. Fiquem com Deus.